Olá, tudo bem? Que bom que você está aí. Isso faz toda a diferença. Eu fico muito feliz sempre que a gente tem esse tempo aqui juntos enquanto família. Hoje eu tenho uma novidade para você. Nós estamos iniciando a nossa campanha de Natal Amor que Serve. Vai ser um mês incrível e eu quero convidar você a fazer parte de tudo isso. Que você possa orar todos os dias. Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Hoje é a primeira mensagem da série Amor que Serve. Eu espero que Deus fale muito ao seu coração e eu quero convidar o Renan para ministrar nas nossas vidas através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que eu e você sejamos impactados com essa palavra. Vamos lá? Vamos juntos? Eu sirvo com excelência. Eu sirvo com alegria. Eu sirvo com generosidade. Eu sirvo com amor. Eu sirvo com honra. Eu sirvo com gentileza. Eu sirvo com respeito. E você, como você serve? Olá, tudo bem? Como que você tá? Como que tá o seu coração? Hoje eu estou muito feliz porque nós estamos começando uma nova série, mas uma série que não é tão nova, mas ela é muito atual. É uma série que já virou tradição, já é um marco aqui na PIB BH, é a série Amor que Serve. Uma série da qual nós tiramos um bom tempo para falar sobre o amor que serve e aprendemos um pouco com o nosso Mestre Jesus, como nós devemos amar. E hoje eu quero trazer para os irmãos um texto que está lá em Atos capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Mas antes de nós lermos, eu quero te convidar a orar. Então, antes de você fechar os olhos para orar, eu quero te convidar a tirar qualquer distração que está perto de você, a aquietar o seu coração, a concentrar a sua mente e a de fato falar com o seu Pai que está no céu agora. Feche os seus olhos e de fato converse com Ele. Peça ao Espírito Santo de Deus que quebrante o seu coração. Peça ao Espírito Santo de Deus que faça um intermédio entre o que eu vou falar e o que você vai receber e que Ele possa tratar o seu coração, que possamos estar juntos e prontos para amar o mundo com esse amor de Jesus Cristo. Vamos orar? Paizinho, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem sido muito bom com a gente. Obrigado, Deus, por tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Que a tua palavra possa nos constranger e nos levar a um nível mais profundo de amor. Que a tua palavra possa nos constranger e nos levar a amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, a ponto de pensar no desejo, na necessidade e nos privilégios do próximo, não só do nosso, Pai. Que nós possamos amar os outros com o amor que o Senhor nos amou, Pai. Fale conosco agora através da minha vida, essa é a minha oração, é em teu santo e poderoso nome que eu oro agora e te agradeço. Amém. Abre a sua Bíblia então em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Mas antes eu quero te explicar um pouquinho sobre o livro de Atos. Então Atos a gente vai ver que acabou de acontecer aqui aquele momento do Pentecostes. E aí depois do Pentecostes, Pedro dá aquele grande discurso que muitas vidas se entregam para Jesus. E é interessante que o livro de Atos, do grego, esse título quer dizer praxis. E esse título é usado na literatura grega e quer dizer que são relatos de grandes homens, de heróis, de homens notáveis. Então o livro de Atos vai trazer vários homens notáveis que fizeram história por Jesus Cristo. E é isso que está acontecendo aqui no capítulo 3. Olha só, vamos ler no versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, que era às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo.
vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou ele a se levantar, e imediatamente os pés e tornozelo do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Glória a Deus! Glórias a Deus. Olha só, o nome de Deus tem poder para salvar, para libertar e para curar. E sabe o que é interessante? Esse mesmo Deus que curou esse aleijado nessa porta é o mesmo Deus hoje e sempre será. Talvez o que mudou é a gente, mas aqui então a gente vai se concentrar. Eu quero trazer para os irmãos como que deve ser o nosso amor. Eu vou trazer algumas características aqui de como que deve ser o nosso amor, baseado neste texto de Pedro e João aqui. Olha só, a primeira característica que a gente vê sobre esse amor é que o amor ele tem que ser proativo. Olha só, nos primeiros versículos, a gente vê que Pedro e João, eles não só observaram a necessidade daquele homem, eles não esperaram que alguém fizesse. Algum tempo atrás, na minha lua de mel, eu estava na praia com a minha esposa Maressa, e a gente estava observando o mar, quando de repente vem um homem correndo e ele cai, e a gente não sabe se ele estava bêbado, o que aconteceu, mas ele fica ali desmaiado durante um bom tempo. É interessante que todo mundo naquela praia ficou só olhando, só olhando. Algumas pessoas passavam, tentavam levantar, não conseguiam e seguia. E aí quando alguém chama uma ambulância, a ambulância vem, busca aquele homem, eu escuto do senhor que estava na minha barraca do lado, ele disse: nossa, ainda bem que alguém fez algo, ainda existe pessoas boas no mundo. E aquilo ali me incomodou e eu fiquei pensando, aquele homem viu a necessidade, aquele homem viu que aquele senhor caído precisava de ajuda, mas ele esperou que alguém fosse fazer, e ele projetou naquela outra pessoa algo bom que ele necessitava, o que ele esperava. Ele projetou uma expectativa, ao invés dele ser proativo e ajudar aquele homem, ele projetou que alguém viesse e ajudasse. E quantas vezes na nossa vida nós também não somos assim? Nós vemos a necessidade, nós vemos os problemas, mas a gente espera que alguém levante e faça. Um exemplo prático, você na sua casa, você vê a louça suja na pia, você sabe que aquela louça tem que ser lavada, mas você espera que alguém faça. Você vê que o pneu do carro está baixo, mas você espera que alguém faça por você. Você vê que a praça está suja, mas você espera que alguém faça algo. Você vê que a pessoa que mora perto de você tem passado necessidade, mas você projeta em alguém para que alguém bom faça algo e você fica só observando. Não é esse tipo de amor que o cristão tem que ter. O cristão tem que ter um amor que é proativo, independente da área da qual eu atuo no meu trabalho, independente da minha condição financeira, independente das minhas características pessoais, se eu sou tímido, se eu sou extrovertido, independente de tudo, o meu amor, ele tem que ser proativo. Eu tenho que procurar a necessidade e eu tenho que ser proativo em resolvê-la. Talvez daquele homem do meu lado que viu, que ficou esperando, ele deveria ter sido o primeiro a levantar e socorrer, e não ter ficado esperando alguém fazer. Então a primeira característica que nosso amor tem que ter é de ser proativo. Proativo quer dizer é o ato de prever o problema e agir de forma eficiente para amenizá-lo, para evitá-lo. É alterar uma situação presente pensando no futuro. Ser proativo é agora eu fazer algo que vai melhorar o futuro. É agora eu fazer algo para evitar um problema lá na frente. Proatividade vem de fazer primeiro. Então você precisa ser proativo. E é interessante que nas entrevistas de emprego eles perguntam se as pessoas são proativas. Quando você está interessado em alguém, você repara se aquela pessoa é proativa. Nós precisamos ser proativos em tudo, porque quem é proativo se destaca. Quem é proativo ama primeiro.
Eu não estou ligando se eu estou com fome, se está me faltando. Se eu sou proativo, eu vou dividir o que eu tenho. Se eu sou proativo, eu vou pensar no problema do outro. Muitos relacionamentos acabam, muitas amizades se esfriam, muitas famílias são separadas, simplesmente porque ambos ficam esperando o outro fazer primeiro. Eu sei que a minha esposa precisa de carinho, mas eu não dou carinho porque eu espero que ela faça em troca. Eu sei que o meu marido precisa de palavras de afirmação, mas eu não dou porque ele precisa antes fazer em troca. Eu sei que o meu filho adolescente precisa que eu converse, que eu dialogue, que eu saia e passeie com ele, mas eu não faço porque ele não faz em troca. E assim as famílias estão se desfazendo, estão separando, e nós sabemos que as instituições que foram criadas por Deus e que Satanás quer separar é a igreja e é a família. Então Satanás começa a colocar na cabeça das pessoas que se ele não te cumprimentou, não cumprimente. Se ele não falou que te ama, não fale que ame. Se ele te olhou torto, olhe torto de volta. Se ele te fecha no trânsito, vai lá e fecha. Se ele não te deu vez, também não dê. Nós precisamos ser proativos. Ser proativo no pedir perdão, ser proativo no elogio, ser proativo no amor, ser proativo no presentear, ser proativo na generosidade. Nós precisamos ser proativos. Quem nunca ouviu alguém falar algo do tipo, no meu aniversário fulano não me deu parabéns, então não vou retribuir. No meu aniversário fulano não me deu presente, então nem espere que eu compre algo por ele. Todos só querem tirar proveito, então seja você quem dá a vez, seja você quem é proativo. A Bíblia fala que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Meu amigo, se o nosso Pai, o nosso Deus foi proativo em seu amor, por que nós não vamos ser de volta? Ser proativo no amor não é esperar que alguém faça, é fazer primeiro. Afinal, o melhor ensino é o exemplo. Então comece a ser proativo na sua casa e você vai ver que aos poucos as pessoas também vão começar a ser. Comece a ser o primeiro que resolve problemas e você vai ver que aos poucos as pessoas ao seu redor também vão procurar problemas para resolver. Sabe o que nos atrapalha da gente ser proativos no amor? É a gente justificar demais. Como pastor da nova geração, eu tenho visto como tem aumentado as pessoas que se justificam. Que tudo que você vai falar, ela tem uma justificativa, ela tem um vitimismo, nada foi erro dela, nada foi algo que ela errou, que o caráter dela errou, que foi uma falha do coração. Tudo tem uma justificativa, tudo é culpa de alguém, tudo tem um porquê. Nós precisamos parar de justificar e começar a ser proativo sem pensar duas vezes. Um filósofo francês disse: lamentar um pouco menos, esperar um pouco menos e amar um pouco mais. Pare de lamentar, pare de esperar que alguém faça e ame. Pare de reclamar do problema, pare de esperar que alguém resolva o problema e resolva. Tá vendo o problema? Vai lá e resolve. Ame de maneira proativa. O amor que serve não aponta defeitos. Ele não desanima, ele não murmura, ele não justifica o porquê de não fazer. Ele não é vingativo. O amor que serve deixa de lado todas as justificativas e abraça as oportunidades de amar. Imagina que você está viajando com o seu carro numa estrada deserta e já começando a ficar preocupado com o seu combustível, você quer parar no primeiro posto que aparece. E assim acontece, você entra no posto, enquanto o frentista abastece, você observa o ambiente e você procura características ali diferentes que você quer conhecer. E aí você observa que tem um cachorro. E aquele cachorro, ele não para de uivar. Ele uiva e parece um choro e ele não para. E você, muito curioso, pergunta para o frentista: ei, amigo, por que aquele cachorro ali ele não para de uivar? E o frentista te responde: é porque esse cachorro ele está deitado em cima de uma tábua, tá vendo? Sim, estou vendo. Então, nessa tábua tem um prego e ele está deitado bem em cima do prego e o prego está machucando ele. E aí você, indignado, você não entende, você pergunta: mas o porquê que esse cachorro não pega e levanta? E o frentista disse: porque esse cachorro, ele tem força só para reclamar. Ele tem força só para uivar, só para murmurar. Mas essa dor não é suficiente para fazer ele levantar e sair. A dor do mundo tem que ser suficiente para você ser proativo no seu amor.
Muita gente sente dor, mas essa dor só é suficiente para reclamar, para murmurar e para esperar que alguém levante e faça. Seja você aquele que vai pegar dessa dor e vai resolver. Seja você aquele que vai pegar dessa dor e fazer um combustível, um incentivo suficiente para ser proativo no seu amor. Ser proativo em amor é reconhecer e ser grato por tudo que Cristo fez por mim. Ser proativo no amor é olhar ao meu redor e ver que eu não tenho nada que reclamar, somente a tentar somar no reino de Deus e falar: Deus, eu sei que nada do que eu fizer vai ser suficiente para agradecer tudo que o Senhor tem feito por mim, mas eu quero te servir. Não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Eis-me aqui. E aí você vai começar a procurar ao seu redor no que você pode servir, no que você pode ajudar, no que você pode ser proativo, porque quem ama é proativo. E aí, quando eu sou grato, eu não tenho tempo mais para reclamar, para murmurar, porque agora o tempo que eu tenho, eu uso para buscar forma de amar e de ser proativo. Ter um amor proativo é viver em busca de oportunidades para amar e servir. E assim eu vou demonstrando o amor de Cristo. Para ser proativo em seu amor, esteja sempre em busca de solução. Enquanto o mundo apresenta problemas, seja você quem leva a solução. Enquanto o mundo só acrescenta, só aumenta problemas, seja você quem resolve os problemas. Seja você a pessoa proativa que vai chegar com a solução. Que você vai chegar e todo mundo vai falar assim: caramba, ele chegou, agora chegou a solução. Seja proativo no amor, porque as pessoas vão começar a ver Cristo através de você. Deus espera de nós um amor proativo. Ele não esperou que primeiro nós o aceitássemos para depois nos amar. Ele não esperou que fizéssemos algo bom para depois nos dar a vida. Ele simplesmente fez. Então não faça esperando que alguém vai fazer de volta. Não espere para ver se a pessoa vai agradecer. Simplesmente faça. Se doe, se entregue. E uma das formas de ser proativo é dando atenção às pessoas. Olha comigo o versículo 3 até o versículo 5. Vendo que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Então, em segundo lugar, o nosso amor ele tem que ser atencioso. Nesses versículos a gente observa que eles olharam atentamente para aquele homem. Eles olharam com atenção, eles gastaram tempo. Olhar atentamente não é eu só observar o problema, é eu parar tudo que eu estou fazendo, eu olhar no olho da pessoa e eu tentar identificar qual é o real problema. A dificuldade de hoje em dia é que todos nós estamos ocupados demais fazendo coisas e preocupando muito pouco com as pessoas. Queremos ganhar muito, queremos ter muito ouro e prata, queremos ter o melhor carro, queremos ter cargos, ter funções, ter títulos. E a gente não tem dado atenção para as pessoas. Qual foi a última vez que você olhou no olho da sua esposa? Qual foi a última vez que você olhou nos olhos do seu filho? Que você reparou o caderno da escola? Que você observou como está a sua casa? Qual foi a última vez que você de fato deu atenção para os seus pais, para a sua família? Uma forma da gente demonstrar o nosso amor é dando atenção. Vivemos num mundo onde todo mundo quer falar, todo mundo quer ensinar, todo mundo quer expor, todo mundo quer mostrar o que sabe, mas ninguém quer escutar. Você senta numa mesa para almoçar, o que mais se vê é disputa de quem fala mais alto, disputa de quem sabe mais, disputa de quem se aparece mais. E ninguém dá atenção para ninguém. No fim, tem todo mundo falando alto e ninguém ouvindo ninguém. No mundo onde todo mundo fala, seja quem escuta, seja quem dá atenção. Quando alguém nos pede para orar por algum motivo, a gente manda no WhatsApp aquela mãozinha orando. A gente fala: eu vou orar, mas dá 10 segundos, você já esqueceu e você não ora. Nós não estamos dando atenção para as pessoas, nós não estamos dando atenção para Deus. Nós precisamos parar de disputar cargos, parar de disputar títulos, parar de disputar quem tem mais e começar a dar mais atenção, começar a olhar no olho, começar a ver qual é a real necessidade, começar a servir, a ser proativo. Quando eu olho no olho da minha esposa, eu sei qual é o problema dela. Quando eu olho no olho da minha mãe, eu sei o que ela está precisando. Quando eu olho no olho das pessoas que estão desabafando, eu sei que o que ela está falando talvez nem é o real problema. O real problema está lá no fundo do coração daquela pessoa.
Sabe um texto interessante lá no Novo Testamento, que quando Jesus está ali com seus discípulos e chega um homem pedindo para que eles expulsem o espírito demoníaco do seu filho, os discípulos eles erram e eles não conseguem porque eles tentam curar aquele menino. Depois Jesus vem e ele expulsa o demônio. Sabe o porquê que os discípulos não conseguiram? Porque eles não tiveram atenção suficiente para ver que o menino não estava doente, mas sim endemoniado. Talvez você tenha tentado resolver o problema do mundo com dinheiro. Talvez você tenha tentado suprir a sua falta na vida do seu filho com dinheiro, a sua ausência na sua família com presentes. Mas o real problema não é o dinheiro. A rebeldia do seu filho não é porque ele quer presentes, é porque ele quer a sua presença. Então pare de tentar suprir necessidades com coisas e supra com atenção. Olhe no olho, converse, veja qual é o real problema. Temos trocado os valores e temos dado mais atenção a coisas. E temos ignorado pessoas. Eu dou mais atenção para o meu celular, para o meu relógio, para o meu computador, para a minha televisão. E da minha família eu tenho só usado. Da minha família eu só tenho tirado aquilo que me agrada. Eu gasto muito tempo naquilo que me traz entretenimento. E para minha família eu tenho dado só o básico. O texto nos mostra que Pedro e João olharam atentamente para aquele homem. O problema daquele homem, gente, não era dinheiro. Ele estava ali há 40 anos e o texto fala que todos os dias ele recebia esmola. Então, se de fato o problema dele fosse dinheiro, ele já tinha saído dali há muito tempo. Mas Pedro e João só conseguiram observar isso porque eles olharam com atenção para aquele homem. Precisamos prestar atenção nas pessoas. O problema daquele homem não era dinheiro, era muito mais profundo. Mas só alguém que deu atenção e olhou profundamente para ele pôde reparar e observar que o problema daquele homem não era superficial, mas era muito mais profundo. Precisamos dar atenção para as pessoas. Precisamos olhar no profundo das pessoas. Gaste tempo com as pessoas. Use das coisas e ame as pessoas. Use das coisas e dê atenção para as pessoas. Às vezes as pessoas nos procuram aqui na igreja para aconselhamento, para desabafar. É interessante porque a pessoa chega aqui e ela passa quase 1 hora ali só falando. E quando você pega ali uma curva, uma vírgula para tentar falar alguma coisa, ela te corta, ela continua falando. E a gente escuta. A gente fica ali ouvindo e dando atenção. E sabe o que é interessante? Que depois de quase 1 hora ali de escutar aquela pessoa, a gente ora encerrando ali aquela conversa e a pessoa levanta e fala assim: caramba, como eu estou melhor, muito obrigado por isso. E é interessante porque a gente não fez nada, a gente só escutou. Mas o fato de ter escutado aquela pessoa ajudou ela a resolver o problema dela. Muitas vezes você não vai saber o que dizer. Muitas vezes você não vai saber como ajudar a resolver. Mas só de escutar você já vai estar ajudando a pessoa. Então pare. Pare de falar demais e comece a escutar mais. Pare de querer ouvir a sua voz demais e comece a ouvir a voz das pessoas. Conheça mais a voz de quem está ao seu redor do que a sua própria voz. Silencie um pouco. Quem fala demais talvez quer aparecer, quer suprir carência. Mas quando você fechar um pouco a sua boca e começar a ouvir mais, você vai suprir a sua carência, porque você não vai estar só se ouvindo, mas você vai estar dialogando. E isso é relacionamento. Satanás tem nos confundido, achando que suprir a nossa carência é ser amado, é ser escutado, é ser elogiado. Mas a carência ela vem de relacionamento, e relacionamento é uma via de mão dupla. Eu falo, eu escuto. Eu sou elogiado, eu elogio. Eu sou amado, mas eu amo. Não é só sobre mim. É sobre os outros. Jesus fala que nós devemos amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Mas a gente está com uma régua diferente. Eu amo as pessoas, mas eu me amo muito mais, porque eu quero que elas me amem ainda mais. Enquanto que a gente tem que amar por igual. Se eu quero que elas me escutam, então também vou escutar elas. Se eu quero que elas me elogiam, então também vou elogiar elas. Se eu quero atenção, então eu vou começar dando atenção para elas. Ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender. E ninguém é tão tolo que não tenha nada para ensinar. Vamos dialogar mais. Sabe o que é interessante? Muitos que se diziam religiosos passavam por ele todos os dias, mas não paravam porque eles estavam ocupados indo para o templo.
fechavam os olhos ao passar por ele, viravam o rosto para não olhar por ele, porque o ritual era mais importante do que as pessoas. Enquanto Jesus fez totalmente o contrário. Jesus veio para salvar pessoas, não para salvar ritual, não para salvar templos, não para salvar paradigmas. Jesus veio para salvar pessoas. Por que a gente está mais preocupado com templos, com paradigmas, com leis, do que com pessoas? Vamos dar mais atenção às pessoas, vamos dar mais atenção para Deus. Pedro e João, eles irromperam a oração naquele dia para dar atenção àquele homem, porque eles sabiam que o que eles fizessem por aquele homem, eles estariam fazendo para Deus. Tem muita gente falando que não pode porque está ocupado demais fazendo coisas para Deus, deixando de amar vidas. Quantas vezes a gente não se preocupa demais com teologia, com temas políticos, com hierarquias e temos deixado de lado as pessoas? Pedro e João fitam os olhos no paralítico, todos achavam melhor dar uma mísera moeda e virar o rosto. Quantos de nós não fazemos isso? Preferimos dar brinquedo, dar celular para os nossos filhos, preferimos o WhatsApp, preferimos dizer às pessoas, poxa, que triste, hein? Caramba, que Deus te abençoe, hein? Deus está no controle, Deus te abençoe. Vira o rosto e esquece aquela pessoa. A gente prefere consolar do que de fato resolver o problema. Qual foi a última vez que você deu atenção à sua família, aos seus filhos, aos seus pais idosos nessa pandemia? Ao seu marido, à sua esposa? Você olha no olho e presta atenção enquanto falam com você? Você tenta identificar qual é o real problema daquela pessoa? Você olha no mais profundo dela que você consegue? Ou você vive no seu mundinho, olhando no seu celular e não se dedica a ninguém? O amor de Deus, ele é proativo. Ele é atencioso, ele não é seleto a quem, ele dá atenção a todos. Que a nossa atenção seja uma forma de demonstrar o amor de Cristo para as pessoas, de demonstrar que a gente se importa com elas. Em terceiro lugar, o nosso amor ele deve ser inclusivo, porque segundo a tradição, qualquer pessoa que nascesse com qualquer tipo de deficiência, de paralisia, ela era excluída, ela era amaldiçoada. As pessoas achavam que a doença vinha por causa de um pecado dos seus pais ou de algum parente. Então, ser paralítico trazia muitas consequências, privações. A pessoa não poderia trabalhar, ela não poderia entrar no templo para orar, ela teria que ficar ali sempre mendigando, pedindo esmolas. Segundo estudiosos, aquele homem ele tinha cerca de 40 anos. Então, por 40 anos, aquele homem estava ali naquela porta, mendigando, pedindo esmola. Ele nunca havia entrado naquele templo. Ele não sabia como era orar e louvar a Deus, ele nem sabia como funcionavam as coisas lá dentro. Porque há 40 anos, aquele coxo ficava ali de castigo pedindo esmola. E aí o texto conta que Pedro e João olharam, eles encararam um mendigo de frente e pela primeira vez na vida, aquele mendigo foi tratado como gente. Pela primeira vez na vida, alguém olhou nos olhos dele. Pela primeira vez na vida, alguém tentou identificar qual era o problema dele. Pela primeira vez na vida, ao invés de tacar moedas nele, alguém olhou nos olhos dele. Aquele homem estava ali na porta todos os dias, todo mundo conhecia ele como alguém à margem, mas Pedro e João viram nele um filho de Deus, uma oportunidade do nome de Jesus ser glorificado. Pedro falou diretamente com ele, olhe bem para mim, olhe para mim. Pedro se colocou à disposição para ajudar, para servir e para ser um referencial na vida dele. Pedro deu ao mendigo tudo o que podia, e o texto enfatiza a alegria daquele homem de entrar louvando, saltando e glorificando o nome de Deus. E não teve uma pessoa ali que não presenciou um milagre na vida daquele homem, que foi transformado pelo nome de Jesus. O amor que serve, ele não olha a quem ele vai servir, porque se olhasse, Deus não teria nos amado. Ele não teria motivos para ter entregue o seu filho em nosso lugar. Amar servindo é amar sem olhar a quem, é incluindo o excluído, é aproximando o diferente, é levar o amor de Deus a quem for que respire.
Se eu estou numa roda e ninguém está indo conversar com a pessoa, sou eu que vou lá e vou conversar e vou integrar ela. Se eu estou vendo alguém excluído, eu vou amar, eu vou cuidar. Se eu estou vendo que alguém está passando necessidade, eu vou reduzir a minha vida, a minha qualidade de vida, o meu orçamento para eu poder ajudar aquela pessoa. O nosso papel é amar e servir em nome de Jesus, sem olhar contexto, sem olhar nome, sem olhar sobrenome, sem olhar quem, sem olhar o tamanho do desafio. Os nossos olhos devem estar fitos no nome de quem está fazendo, que é Jesus Cristo e tem todo o poder. Em quarto lugar, o amor ele deve ser generoso. Porque Pedro e João, eles não se contentaram em somente encontrar aquele homem e encontrar a necessidade e retribuir com algo. Eles poderiam muito bem ter dado só uma moedinha ali, ter resolvido o problema na vista deles e esquecer aquele homem. Talvez teria dado muito menos trabalho. Muitas vezes ser generoso não é somente dar dinheiro, muitas vezes ser generoso é fazer muito mais do que o dinheiro poderia fazer. Se Pedro e João tivessem dado dinheiro para aquele homem, talvez eles não teriam sido generosos de coração, porque eles tinham muito mais a oferecer para aquele homem. Talvez você se ache generoso em dar o seu dízimo certinho ali, regradinho para a igreja, enquanto Deus espera muito mais de você. Talvez você ache que você tem sido generoso em dar uma parte do seu salário para Deus, e Deus está dizendo, meu filho, eu quero a sua vida. Eu quero o seu coração, eu quero a sua mente, o seu corpo por inteiro. Quando temos um coração generoso, nós não conseguimos ver uma necessidade e não querer fazer algo. Na parábola do bom samaritano, Jesus ele ilustra muito bem isso, porque os religiosos, eles olham para o samaritano e ele fala, o que é seu e o que é meu. Os saqueadores, eles olham para aquele homem, ele caído, e ele fala, o que é meu e o que é meu também. E o samaritano, ele olha para aquele homem caído, e ele fala, o que é seu e o que é meu é seu também. Ser generoso vai muito além de dar uma mísera esmola, vai muito além de dar 10% do meu salário. Ser generoso vai de eu pegar tudo que eu tenho e eu entregar para servir as pessoas. Até porque generosidade não tem a ver com quanto eu tenho, mas sim com o que eu faço com o que eu tenho. Ser alguém próspero não é eu ter mais do que as outras pessoas, é onde eu estiver não faltar nada para ninguém. Ser generoso não é sobre ter muito, é sobre o que eu faço com o que eu tenho. Agora em novembro nós tivemos a Black Friday, e a Black Friday ela é muito interessante porque ela é oriunda dos Estados Unidos e ela foi apelidada assim por policiais, porque antes da Black Friday nós temos o Dia de Ação de Graça, o Thanksgiving, e o dia do Thanksgiving era um dia em que todos os americanos eles iam para as lojas porque eles queriam comprar os melhores alimentos para poder fazer o melhor almoço para receber os seus amigos e darem graças a Deus. Ou seja, a Black Friday ela vem depois do Thanksgiving, porque no Thanksgiving era um dia que todo mundo ia para as lojas e tentava comprar o mais rápido possível antes que acabasse tudo para poder fazer um almoço e servir e ser generoso com seus amigos e familiares. Os policiais, com o tempo, eles começaram a observar como aquele dia era um dia de bagunça, um dia de confusão, um dia em que as lojas ficavam sem estoque, e eles começaram a apelidar aquele dia como a Black Friday, um dia negro, um dia de bagunça. Então, a Black Friday ela é oriunda do Thanksgiving, mas nós brasileiros copiamos apenas a Black Friday, que na verdade aqui no Brasil é até uma Black Fraud, né? A gente copia o consumismo, a gente copia o egoísmo, mas a gente não pegou a essência, que é a gratidão e generosidade. Nós precisamos voltar urgentemente ou começar a sermos generosos. Sabe por quê? Deus deixou o exemplo e ele foi generoso. Ele poderia muito bem ter mandado dinheiro, ter mandado carros, ter mandado diversas coisas que seriam muito mais fáceis para ele. Mas ele deu o melhor que ele tinha, ele deu seu filho para investir em pessoas. Então não pegue o seu dinheiro e fique investindo apenas em bancos, em ações, em carros, em casas. Seja generoso com o seu dinheiro. Invista em pessoas e você vai ver que o seu dinheiro vai fazer muito mais sentido. Seja generoso com o seu tempo, invista o seu tempo para Deus e nas pessoas e você vai ver que a sua vida fará mais sentido. Seja generoso, porque Deus quer que a gente ame de maneira generosa. Em quinto lugar, o nosso amor ele não pode ser medíocre. Nos versículos 6 ao 8, observa aí comigo. Disse Pedro,
Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar. Imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e dando um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando o nome de Deus. Aqui a gente vê que eles não foram medíocres, eles não deram o que todos davam. Aquele homem estava ali há 40 anos, obviamente não era ouro nem prata que ele precisava, não era ouro nem prata que iam mudar a vida dele. Aquele mendigo pede esmolas para Pedro e ganha um par de pernas e uma salvação e uma vida eterna. Pedro e João não tinham ouro nem prata, mas eles tinham poder. Hoje nós dedicamos a nossa vida para conseguir ouro, para conseguir prata, e a gente acaba não tendo poder nenhum. Damos 5 centavos no semáforo para uma criança de 4 anos. Damos um pão que está para estragar para um morador que mora perto de nós. E saímos achando melhores pessoas do mundo. De 5 centavos, provavelmente aquele mendigo já estava cheio. De pão estragado, provavelmente ele já estava satisfeito. Mas sabe o que é interessante? O poder não estava em Pedro, o poder não estava em João, o poder estava no nome de Jesus, porque eles mandaram aquele mendigo levantar no nome de Jesus, que tem poder para fazer tudo. Então, meu amigo, pare de dar somente 5 centavos, pare de dar somente pão estragado. Você pode até dar, mas dê declarando cura em nome de Jesus, dê abençoando no nome de Jesus, dê olhando nos olhos e dando atenção para as pessoas, porque de pão estragado e de 5 centavos as pessoas já estão cheias. O que falta para elas agora é conhecer o nome que tem todo o poder, que é o de Jesus Cristo. E quer saber como ter poder? Pedro conhecia o nome de Jesus, estava fresco na memória de Pedro quem era Jesus, os feitos de Jesus, seu relacionamento com Jesus. Pedro orava e jejuava constantemente. Hoje queremos ter muito ouro e prata e pouco relacionamento com Jesus. Conta a história de Tomás de Aquino, que certa vez ele entra num gabinete de um amigo religioso dele, de um líder religioso, e quando ele entra, aquele homem estava contando muito dinheiro, e aquele líder vira para Tomás de Aquino e fala: olha, Tomás, eu não posso mais dizer como Pedro e João, que disseram que eu não tenho nem ouro nem prata. E Tomás de Aquino vira para aquele líder e fala: mas também você não pode dizer levante e ande. Esse é o nosso problema. Esse é o problema da igreja de hoje. A gente está preocupado em ter posses, em ter bens, em ter ouro e prata, e pouco preocupado em ter poder. A gente talvez não pode dizer como Pedro e João, não tem ouro nem prata, mas também a gente não fala mais levanta e anda. Muitas vezes a gente não fala levanta e anda porque a gente não é ousado. Muitas vezes a gente não fala levanta e anda por medo de queimar o nosso próprio nome, e a gente prefere dar 5 centavos porque é muito mais cômodo, é muito mais fácil eu dar aquilo que eu tenho do que eu declarar algo que não está sob o meu controle. Que não sejamos medíocres em nosso amor, que possamos ser atenciosos, proativos, amando a todos de forma generosa e ousada. Em último lugar, o nosso amor, ele tem que ser ousado. Ouvi uma definição interessante sobre envelhecimento. Olha só. Envelhecimento é o momento em que as pessoas deixam de lado os sonhos e começam a ter apenas lamentações. Ou seja, excesso de passado. Pedro é um cara que nunca teve medo de ser ele mesmo diante de Jesus. Ele amou e errou intensamente, mas por conhecer a Jesus, seus erros o ensinaram a ser ousado. Pedro nunca ficou lamentando seus erros, pelo contrário, todas as vezes que ele errava, ele pegava do seu erro para se aproximar ainda mais com Jesus. Se eu pego uma caneta e eu solto aqui e ela cai, eu vou te perguntar, por que essa caneta caiu? Você vai tentar me responder de várias maneiras, mas a verdade é porque eu escolhi soltar ela da minha mão. Eu permiti. As nossas atitudes geram resultados. E somos nós quem escolhemos os resultados que nós vamos ter. Então nós devemos ser ousados nas nossas atitudes,
para amar de maneira ousada. Eu não devo ter um excesso de passado, mas sim ter um excesso de confiança naquele que nunca me abandonou no passado, independente dos meus erros. Hoje nós temos medo de abençoar, de curar, de agir pela fé, porque pode ser que não aconteça e a gente vai passar vergonha. Eu não consigo curar ninguém por causa da minha falta de fé. E fé não é acreditar no impossível, mas fé é conhecer a Deus. Então a minha falta de fé não é falta de acreditar, é falta de conhecer que meu Deus pode fazer. Eu me preocupo em não passar vergonha, ao invés de confiar no nome e no poder de Jesus Cristo. O mesmo Pedro que afundou nas águas, o mesmo Pedro que repreendeu Jesus, que cortou a orelha do soldado, o mesmo Pedro que negou Jesus, agora cura um paralítico. Isso deixa mais do que claro que não tem nada a ver comigo, mas sim tudo a ver com Ele. Não tem a ver com os meus erros e os meus pecados, mas tem a ver com o que Jesus Cristo fez por mim. Não tem a ver com quem eu fui no passado, mas sim com o que eu faço do meu presente. Não tem a ver com quem eu fui lá atrás, mas sim com quem eu posso ser a partir do momento que eu começo a caminhar com Jesus Cristo. Não tem a ver se eu vou passar vergonha, mas tem a ver com glorificar o nome de Cristo através do que eu vou fazer. Não tem a ver de eu desconfiar ou passar vergonha porque Jesus Cristo não curou, mas tem a ver de eu conhecer o meu Deus de tal forma que eu tenho certeza que Ele pode, que Ele vai curar, porque é o nome dEle que vai ser glorificado. Tá vendo? É cada vez menos a ver comigo e cada vez mais a ver com Ele. O meu amor tem que ser ousado porque Deus foi ousado em dar o seu Filho para morrer em meu lugar. E o Filho de Deus, o Jesus Cristo, foi ousado ao ressuscitar naquela cruz para que hoje vivesse no meu e no seu coração. Por que eu não vou ser ousado em falar para alguém levante e ande? Talvez eu tenha sido ousado para adquirir ouro e posses. Talvez eu tenha sido ousado para ser conhecido. Talvez eu tenha sido ousado para esbanjar meu conhecimento para as pessoas. Mas me falta ousadia na hora de demonstrar meu conhecimento de Deus. Me falta ousadia na hora de demonstrar o quanto próximo eu sou de Deus. Me falta ousadia na hora de demonstrar o quanto eu confio no Deus que eu converso todos os dias. Pedro sempre foi ousado e aprendeu através da sua ousadia sobre a fidelidade de Deus. Nós temos o costume de esconder e ter vergonha dos nossos erros. Pedro assumiu e sentiu seus erros de tal forma que não teve medo de mandar com que aquele coxo se levantasse e andasse, porque ele reconheceu que ele era um homem para errar, mas Jesus nunca foi homem para falhar com ele. O nosso problema é que a gente se preocupa mais com a nossa imagem, mais do que com quem nós somos, mais do que com as pessoas vão pensar de nós, ao invés de preocupar com o que aquela pessoa realmente está precisando. Seja mais ousado na hora de amar. Quando você vê que as pessoas estão precisando, ao invés de só falar Deus te abençoe, que Deus te ajude, seja você quem vai ajudar em nome de Jesus. Seja ousado na sua maneira de amar, seja ousado na sua generosidade, seja ousado na sua maneira de dar atenção. Viva ousadamente, porque foi assim que Deus e Jesus Cristo viveram por nós. E esse Deus mora dentro do seu coração, então não viva de maneira tímida, viva e ame de maneira ousada, porque o nosso amor não pode ficar guardado dentro do nosso bolso ou dentro do nosso coração. Eu não posso apresentar um Deus para as pessoas conhecerem só no final da vida delas. Esse Deus é para conhecer todos os dias e conhecer de maneira ousada. Vamos orar? Paizinho, que o Senhor nos ajude nesse desafio. Que o nosso amor, Pai, possa ter essas características, que o nosso amor ele possa ser generoso, possa ser inclusivo, possa ser ousado, atencioso, que o nosso amor possa alcançar as pessoas, que o nosso amor não fique dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, mas que possamos colocar para fora e gritar o quanto a gente está aqui, está disposto a amar, a servir, a se doar pelas pessoas, porque não faz sentido viver uma vida para ficar assistindo série e filme dentro de casa. A nossa vida foi feita para viver e viver com pessoas, Pai. Nos ajude a deixar de lado coisas e a focar em pessoas, porque foi onde o Senhor focou. O Senhor não deu tudo que tinha por coisas, o Senhor deu tudo que tinha por pessoas. Que possamos fazer o mesmo. Em Teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. Eu espero que essa palavra tenha ido ao seu coração. E o que faz uma pregação ser boa não é a voz de quem prega, não é a dicção, não é a homilética, mas sim é o quanto a gente vai colocar em prática. Então que possamos sair por aí, servindo as pessoas com nosso amor.
Que essa mensagem tenha entrado no seu coração e que faça efeito. Que Deus te abençoe. Que palavra abençoada, não é mesmo? Nós iniciamos hoje essa série de mensagens Amor que Serve, e o maior exemplo que nós temos é o exemplo de Jesus Cristo, que nos amou se entregando por nós e nos serviu. Ele foi o maior exemplo de amor e de serviço. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Jesus é o nosso maior exemplo, e ele nos amou com amor incondicional. O amor de Jesus não depende de nada do que fazemos ou deixamos de fazer. O amor de Jesus, ele não tem contrapartida, ele não é um amor interesseiro, é um amor incondicional. Esse é o maior exemplo do verdadeiro amor. E Jesus Cristo também nos serviu como? Ele repartiu o seu próprio corpo naquela cruz. Ele se doou para que nós pudéssemos ter vida. E é em cima do exemplo de Jesus Cristo que hoje nós participamos dessa ceia, nos reconciliando com Ele, mas também assumindo o nosso ministério, que é o ministério de amar e o ministério de servir. É o ministério de reconciliar as pessoas com o Pai. Em cima disso, eu quero convidar você aí na sua casa a pegar o seu cálice e a pegar o seu pão, para que juntos nós possamos participar desse memorial. Pega o seu cálice, pega o seu pão. Paulo diz assim, presta atenção no que ele diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele pegou o cálice e ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Deus, nós queremos te agradecer pelo seu amor. Amor incondicional. O Senhor, quando foi nos salvar, o Senhor poderia ter feito de qualquer forma, mas o Senhor decidiu oferecer o melhor. O Senhor nos entregou Jesus Cristo. Tamanho foi o seu amor, Pai. Muito obrigado, Jesus Cristo, por ter morrido naquela cruz por nós. Muito obrigado pelo exemplo de amor, pelo exemplo de serviço que o Senhor é. E agora que nós estamos reconectados com o Senhor, reconciliados com o Senhor, agora que há paz com Deus, agora que nós somos filhos, que nós somos salvos, perdoados, nos ajuda, Pai, a amar e a servir. Nos ajude a amar sem esperar receber nada em troca. Nos ajude a servir apenas nos entregando, nos doando, Pai. Nós queremos ser como família, Pai, uma igreja que ama e serve, que este seja um dos nossos legados, tanto amor quanto serviço, e que nós possamos fazer isso, Pai, não para buscar glória, fama para nós, não, mas para glorificar o Teu nome e para cuidar do nosso próximo, Jesus. Muito obrigado pelo privilégio de participar desse memorial tão importante. Muito obrigado pelo Teu perdão, Senhor. Muito obrigado porque neste memorial nós encontramos a possibilidade de recomeçar. E nos dá, Pai, a unção, nos enche do Teu Espírito, transborda da Tua presença nas nossas vidas, para que todo aquele que se encontrar conosco experimente o Teu amor e que nós possamos servi-lo, para que ele possa ver Jesus nas nossas vidas. Eu te agradeço, Deus, porque é um privilégio participar de um memorial como esse, e é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Você aqui é muito importante e faz toda a diferença. Eu quero aproveitar e te pedir um favor. Deixa um like aqui nesse vídeo, assina o nosso canal, isso faz toda a diferença. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares, para que juntos nós possamos criar uma cultura tanto de amor quanto de serviço. Não há nada mais bonito e não há nada mais genuíno que nós possamos fazer quanto amar
e servir. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu oro para que Deus abençoe muito a sua vida. Se você está chegando agora, fique ligado nesse recadinho que nós temos para você. É um recado muito especial do fundo do nosso coração. Então, preste atenção aí. Alguma vez você já teve aquele pensamento assim, puxa vida, eu queria era recomeçar do zero? Puxa vida, eu queria passar uma régua e recomeçar e começar tudo de novo? Já pensou nisso? Se você já pensou nisso ou está pensando agora, eu gostaria de te dar um grande presente. Mas olha, esse presente é exclusivo para você que começou a participar dos nossos encontros. Aponta a sua câmera de celular para esse código de QR Code ou dá uma olhada no primeiro link aqui na nossa descrição. Clica nele, você vai ser direcionado para uma conversa de WhatsApp do nosso número. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai escrever assim, ó, recomeço, você vai nos enviar e aí eu faço questão de te enviar um presente muito especial, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe e eu te vejo em breve. Manda uma mensagem agora, recomeço, e a gente se fala ainda essa semana. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.